Primeira questão. Observe o mapa, né? Nós temos ali o mapa da China, composição étnica, tá? Aí nós temos os principais grupos étnicos. Aí vocês tinham que responder qual etnia pertence à maior parte da população chinesa e onde ela se concentra no território chinês. Aí ali vocês observando o mapa, fazendo a leitura do mapa, qual que é a principal etnia chinesa? Quem fez? Quem pode responder para mim? Qual que é a página, professor? Desculpa. 372. Página 372 e página 373. As primeiras atividades que nós fizemos. Deixa eu... Qual que é a principal etnia? Quem respondeu para mim? Observem lá naquele mapa. Deixa eu abrir aqui o mapa para vocês. Compartilhar aqui a tela com vocês. Ó, observem aqui o mapa. Nós temos uma etnia, nós temos várias etnias, né? O continente aqui a parte da China, né? O país todo dividido em várias etnias. E aí nós temos a etnia Han chinês, né? Que fica na maior parte do continente, tá? Ela se concentra ao longo de toda a porção oriental do país. Certo? Quem não fez a resposta. Então ela concentra várias partes várias porções da China, né? Se concentra essa etnia. Certo? Alguém respondeu diferente? Não, né? Aí nós temos a número 2. Leia o trecho de reportagem, tá? Então, os protestos violentos na região autônoma chinesa de Xinjiang têm raízes no histórico do conflito étnico e repressão da área. Território é onde moram 8,3 milhões de cidadãos, tá? De etnia muçulmana uigur, uma das 56 que formam a colcha de retalhos da China. O grupo sonha com a independência e a formação de seu próprio estado, o Turquestão do Leste. A separação tiraria 1,7 milhões de quilômetros quadrados das mãos do governo comunista de Pequim. A resposta vem com um pesado controle da população, prisões, preconceito alimentado pela etnia dominante no país, os Han. Tá? Então, de acordo com o texto, é possível afirmar que a relação entre as etnias na China é harmônica? Qual o objetivo dos rebeldes da etnia uigur? É possível a gente ter uma relação harmônica com essas duas etnias? Não. Não, né? Por quê? Qual que é o objetivo desses rebeldes? Eu coloquei que eles buscam independência e formação do seu próprio estado. Isso, certinho, viu? Então ela não é harmônica, tá? Por quê? Porque eles buscam eles buscam a independência e a formação do seu próprio estado, né? Eles buscam ter o seu estado independente, eles reivindicam pelo seu território. Então não é harmônica ali essas etnias na China, não, entre o Han e os Uigur, certo? Professor, eu não entendi a resposta dessa pergunta aí, professor. Dessa daqui? É, De acordo,
de acordo com o texto, é possível afirmar que a relação entre as etnias na China é harmônica? Então, nós temos aqui um texto, né, que fala do conflito entre a etnia muçulmana uigur e a etnia Han, né, que fica na maior parte do continente do país da China. Aí o que acontece? Ali está fazendo a seguinte pergunta: é possível afirmar que a relação entre as etnias na China é harmônica? Se tem o conflito entre essas duas etnias, obviamente não é possível, né? Porque os Han, eles são praticamente dominantes. Eles concentram ali a maior parte do território da China. Aí, por que é... E qual é o objetivo dos rebeldes da etnia uigur? Eles querem ali, né, reivindicam pelo seu território, né, o controle de seu território e formação de um Estado independente, né? Eles querem a sua independência, eles querem se desmembrar da China, certo? E o que o Igor faz? Oi? O que eles fazem? O que o Igor faz? É uma etnia muçulmana. São 8,3 milhões de cidadãos de etnia muçulmana, certo? E eles ficam ali eles querem formar o país Turquestão do Leste, tá? Então eles têm ali cultura muçulmana, eles têm o povo muçulmano, eles têm ali suas culturas na base muçulmana, né? Então por isso que eles buscam a sua independência. Deixa eu ver se eu acho aqui no mapa para mostrar para vocês se tem. Não vai ter aqui no mapa, mas eles ficam aqui, ó, quer ver? Eles ficam nessa porção aqui, ó. Deixa eu ver. Não, não vai ter aqui marcada a porção deles, onde que eles ficam, esse povo. Mas eles ficam mais na porção leste da China, tá, pessoal? Conseguiram copiar? Aí nós temos a questão 3. Observe o gráfico que ilustra a taxa de natalidade na China entre 1960 e 2015, tá? E depois escreva o que esse gráfico permite constatar e quais causas e consequências responsáveis por esse cenário. Então, nós temos ali a taxa de natalidade na China, tá, pessoal? Nós temos aqui a China, a taxa de natalidade. Então, aqui as taxas de natalidade de 1960 a 2015. Então, observam que em 1960 estava próximo a 40% a taxa de natalidade. 2010, 2015, ele cai ali para pouco mais de 10%. Por que nós temos essa política na China? Por que nós temos essa diminuição, né, na taxa de natalidade na China? Quem que respondeu essa questão? Pode ler para mim? Alguém fez? Arles, Fernanda, Pedro Henrique, Eric. Não sei se é isso, mas eu coloquei que a taxa de natalidade diminuiu devido à tentativa de conter o avanço populacional. Tá certo. Então a China, ela fez o quê? Políticas, né? Como eles já estavam num patamar com mais de 1 bilhão de habitantes, devido à sua grande população, o governo chinês, o que ele fez? Ele fez uma política, né? Onde que determinou a queda da taxa de natalidade, tá? Fazendo assim com que a população desacelerasse o crescimento, tá? E aí a taxa de mortalidade mantendo baixa, tá? Permaneceu baixa. E o que acontece? Quando a gente tem a taxa de mortalidade baixa, o percentual de idosos aumenta, tá? Então a China, o que ela está passando? Por um processo ali de uma fase de uma população adulta, tá? A China está numa fase de uma população adulta e com a diminuição da taxa de natalidade vai ocorrer os mesmos problemas que ocorrem no Japão hoje. O envelhecimento da sua população e um desaceleramento da taxa de natalidade. Então, vão ter menos jovens, menos crianças e jovens para suprir a necessidade futuramente no mercado de trabalho. Então, um fator que acontece é o envelhecimento do país. Esse envelhecimento acontece principalmente em países desenvolvidos, que eles buscam o quê? A mulher, ela entra no mercado de trabalho, aí ela já diminui o número de filhos
por família, certo? A mulher, tendo ali a sua independência financeira, ela busca o quê? Ela busca o trabalho, tá? Isso acontece não só nos países desenvolvidos, como estão acontecendo também nos países emergentes, no caso do Brasil, Rússia, África do Sul, Argentina, México, né? Então, a gente tem ali um desaceleramento da taxa de natalidade, tá, pessoal? Então, é um processo ali que começa a ocorrer nesses países. Países jovens, países subdesenvolvidos, como a maioria dos países do continente africano, temos aqui a Bolívia, também é país vizinho aqui do Brasil, são países jovens. Por quê? Porque eles têm... o sistema econômico deles é diferente, as políticas são diferentes. Então, nos países mais desenvolvidos e emergentes, né, principalmente os países desenvolvidos, nós temos ali uma população que está em processo de envelhecimento, tá? Que é o caso ali que a China ela está passando por um processo, é um país adulto, né, onde que ela está com a faixa da população, a maior parte da sua população, ela está no mercado de trabalho, porém, como eles fizeram essa política de ter um único filho ali por família, esses problemas vão acarretar lá no futuro. Tanto é que eles já estão começando a mudar essa política para ter pelo menos 2 filhos por família. Porque lá na frente vai faltar mão de obra para suprir ali a demanda do país, nas indústrias do país, tá? Então, o que ocasionou aqui o que o gráfico ele mostra? Que a política do filho, né, por vez diminuir, diminuindo assim a taxa de natalidade, um filho único, né, por família. Tá bem certinho o que você fez, tá, Fernanda? Aí a gente tem o desaceleramento, né, do crescimento da população, tá? E aí a gente tem o aumento da expectativa de vida, né, devido ali às tecnologias, o avanço da ciência, né, principalmente na medicina, faz com que a população ela tenha uma expectativa de vida maior. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, tranquilo. Só que eu acho que eu respondi no lugar errado. A número 4 não era para fazer, tá? Ah, tá. Se você respondeu a 3 na número 4, então não tem problema, só faz um risquinho ali para ser a resposta da 3. É igual lá principalmente ali na página 370 de vocês, tem 2 pirâmides que eu comentei com vocês em aula. Tem a pirâmide etária do Japão e a pirâmide etária da Indonésia. São 2 países, né, totalmente diferente, são 2 países da Ásia, tá? Onde que o Japão é um país desenvolvido, então sua população ela acaba sendo uma população mais envelhecida. Nós vamos ter um cenário no Japão diferente da Indonésia. A Indonésia é um país jovem, né? Ele tem o quê? A maior parte da sua população ela está na população jovem, tá? Então, são 2 países no mesmo continente, só que com características da população totalmente diferentes. Vai cair na prova. Vamos daí lá para a página 380, onde que a gente tem mais algumas questões para serem respondidas. Tá. Número 1 da página 380. No contexto do contraste socioeconômico observado no continente asiático, podemos dizer que o Japão é... Quem que respondeu essa? Países mais desenvolvidos do continente que contam parte industrial de tecnologia. Certinho, Ana. É a terceira questão, tá? Então, o Japão, ele passou ali por algumas crises, né? O Japão foi totalmente destruído, tá?
se eu não me engano, acho que na Segunda Guerra Mundial, o Japão foi totalmente destruído, e ele contou com a ajuda dos Estados Unidos para se reerguer. O próprio país que destruiu ajudou ele a se reerguer, né? Vendendo ali suas tecnologias. Então, o Japão ele passou por um processo de desenvolvimento devido ali à sua organização, né? Que os japoneses eles possuem uma organização, uma disciplina. Ele passou por um processo de reestruturação em um pouco período de tempo, tá? Em cerca ali de 20 anos, o Japão ele conseguiu se reestruturar após a guerra, tá? Então ele cresceu muito rápido, né? Então ele devido ali às disciplinas devido à disciplina da sua população, né? Uma característica muito interessante que os japoneses têm, tá? Então eles conseguiram se tornar uma potência mundial também, né? Devido ali aos investimentos, principalmente em alta tecnologia, educação, né? E ali no parque industrial que eles construíram, né? De alta tecnologia. Então o Japão ele conseguiu se reerguer, né? Se reestruturar em pouco tempo, tá? Então é a terceira questão ali que está correta na número 1. Aí nós temos a número 2, sobre a soberania sobre a economia do Japão, responda. Cite 3 aspectos que levaram o Japão a ser uma das mais importantes economias da Ásia, né? Que ali nós temos o Japão e a China, que são as duas principais economias da Ásia, tá? Primeiramente era o Japão, que era a principal economia, só que daí depois a China, com os investimentos que ela fez, né? Ela se torna, e com a ajuda do Japão, ela se torna a principal economia do país, que ela deixa de ser a China ela torna um país socialista de reprodução, né? Ou seja, o socialismo de reprodução para produção de tecnologias, produção de produtos ali muito acelerado. Com isso eles conseguem exportar muitos produtos, né? E com isso também acabaram a melhorar a economia do país e se reerguendo. Porém, a gente não pode esquecer que na China ainda há muita desigualdade social. Por quê? Porque na China, é que nem se fosse aqui no Brasil, né? Um país emergente. Então, aonde que a concentração das riquezas fica com uma pequena porcentagem da população e o restante da população divide, né, a outra fatia da riqueza. Então, por isso que continua tendo ali essas desigualdades sociais, tá? Sobre a economia do Japão, responda. Cite 3 aspectos que levaram o Japão a ser uma das mais importantes economias da Ásia. Quem respondeu para mim? Isa, Duda, João Pedro, Lavínia, responderam? Quem pode ler para mim? São 3 aspectos. Nós temos lá a resposta. Professor, Oi. eu esqueci de avisar antes, mas eu tô com a câmera desligada porque a internet continua meio ruim. Antes eu tinha ligado, só que daí parou a internet pra minha mãe, ela reiniciou o modem. Ah, tá. Daí, Não. tipo, parou a internet. Daí agora eu vou deixar assim pra ela conseguir trabalhar. Tá, beleza então. Alguém quer ler para mim a resposta da número 2A? Eu posso ler. Lê para mim então? Eu coloquei que ele foi o primeiro a se industrializar e modernizar a sociedade, foi o primeiro a buscar uma expansão imperialista nos moldes europeus Isso. e foi o primeiro a experimentar um crescimento acelerado de sua economia, com a indústria e a tecnologia. Certinho. Certinha a resposta. Tá, Ana? Então, Eu não ouvi o que ela disse. Então, ó, o Japão, só um minutinho, Eric, que eu já vou falar. O Japão, ele foi ali, os aspectos que levaram, né, a ser uma das mais importantes economias da Ásia. Por quê? Foi o primeiro a se industrializar e modernizar a sua sociedade, tá? Depois de tudo que o país passou, daí ele passou ali pelo processo de industrialização, modernização da sua sociedade. Ele buscou a expansão imperialista, e essa expansão imperialista era nos moldes europeus, tá? A forma dos moldes europeus de trabalharem. E o primeiro também, né, a experimentar o crescimento acelerado de sua economia, baseado no quê? No dinamismo industrial e tecnológico. Então, eles juntaram a tecnologia e a indústria ao mesmo tempo. Por isso,
que ele se reergueu tão rapidamente. Aqui está a resposta, quem quiser pode copiar, resumir. Não deu para te ouvir direito, professor. Tá me ouvindo? Só às vezes que para de te ouvir, assim. Tá, então aqui a resposta da 2 é devido a ele ser o primeiro a se industrializar e modernizar a sociedade, buscar a expansão imperialista e também a experimentar um crescimento acelerado de sua economia baseado no dinamismo industrial e tecnológico. Aí nós temos a letra B. Qual aspecto do desenvolvimento econômico do Japão a fotografia abaixo representa? Qual que é o aspecto? Ana fez? Eu não sei, coloquei industrialização e tecnologia. É que eles investiram muito em Tá certo. Desenvolvimento tecnológico, tecnologia mesmo. Tá? É o que o Japão, o que Eles representa focam ali nisso. a fotografia. Oi? Eles focam nisso, né? O Japão, principalmente ali, é desenvolvimento da tecnologia. Eles focam muito na tecnologia. Tanto é que eles foram os primeiros ali a produzir aqueles robozinhos, né? Que fazem. Que o pai do Cauã faz. E eu já não sei. Ele tem a My Robot. A número 3. A letra C não era para fazer. Há cerca de 40 anos, a República Popular da China iniciou uma política de reformas na economia planificada e implantada por Mao Tse-tung. É correto afirmar que essas reformas representam o fim do regime socialista e a abertura democrática do país? Não, né? Por quê? Porque o modelo chinês, gente, ele é conhecido como socialismo de mercado, tá? Ele continua sendo um socialismo, porém ele passa a ser de mercado, onde que ele abre investimentos externos, né? Mas o regime continua em vigência. O mesmo regime de Estado ali continua em vigência, ele não muda o regime. A única diferença é o quê? Que a China, ela abre o mercado para o socialismo, ela abre ali uma brecha no seu sistema de governo, né, para socialismo de mercado, investindo ali na economia do país, tá? Abre ali abertura para investimentos externos, porém, eles não deixam de ser um país socialista, né? Continua da mesma forma. Porque o Estado, né, ele continua ali intervindo em diversos aspectos da vida dos chineses. Uma delas, né, é a quantidade de filhos por família, tá? Gente, quando terminar essa parte, eu vou mandar novamente, tá? Um link para vocês. Aí nós temos lá, a número 4. Observe o gráfico e responda às questões propostas. Quem são os tigres asiáticos e quais as principais características do modelo econômico adotado por eles a partir da década de 1970? Então, nós temos ali o gráfico, né, dos tigres asiáticos, evolução do PIB, de 1971 a 2016, tá? Onde que nós temos o quê? O crescimento econômico. Nós temos os países Coreia do Sul, Singapura, Indonésia, né, que são ali, que pertencem aos tigres asiáticos, né? Então, são chamados tigres asiáticos a Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Hong Kong. Vocês têm lá na página 377, tá, os tigres asiáticos, aonde que a gente trabalha. Então, nós temos os primeiros lá, né? Eles são divididos em 3 fases: os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos e os novíssimos tigres asiáticos, tá? Aí aqui
na pergunta quais as principais características, tá, desses países. Então, eles passaram ali por um processo de industrialização acelerada, né, no desenvolvimento econômico entre 1960 e 1990. Se vocês observarem aquele gráfico, quando nós temos aqui a Coreia do Sul, que faz parte ali dos tigres asiáticos, ela sempre mantém até um patamar mais elevado que os Estados Unidos, tá? Até a Indonésia, eles passam por um processo de industrialização, por mais que tardiamente, porém acelerado, que é o contrário dos países da América Latina, onde que apenas predominou, né, em meados do século XX a industrialização, tá? Que é no modelo ali de importação, certo? Diferente dos países asiáticos, que é no modelo exportador, na industrialização para a exportação. Então, são dois tipos de modelo, onde que os tigres asiáticos, eles ali passam por um processo acelerado de industrialização, tá? Praticamente no mesmo período aqui dos países da América Latina, só que a diferença é que na América Latina, a industrialização é um modelo ali, são modelos substituições de importação, tá? Enquanto que os países asiáticos, eles desenvolvem um modelo exportador. Então, é dominada uma industrialização para a exportação, não a importação. Então, a exportação gera renda para os países. Letra B e C, daí dos países que integram as gerações tigres asiáticos, quais delas tiveram maior crescimento no século XXI? Então, nós temos lá na página 377, tá? Então, os que tiveram ali os maiores crescimentos foi Indonésia e Singapura. E o que mais teve ali crescimento em 1980 a 1990 foi a Coreia do Sul, que nem a gente mostra aqui, que nem tem nesse gráfico. Ó. Observando, é a Coreia do Sul a que mais cresce. Singapura e Indonésia crescem ali no século XXI. Tá os dois aqui. Certo, pessoal? Aí nós vamos lá para a última página, 389 e 390, para terminar ali a correção das atividades. Todo mundo conseguiu corrigir essas duas, quem não tinha feito. Aí na página 389, nós temos lá página 389 é o número 1. Sobre os países estudados da Ásia Central e Setentrional, de modo geral, qual é a base do crescimento de sua economia? Então, nós temos ali a Ásia Central e Setentrional. Tá? A base do crescimento da Ásia Central e Setentrional é a base do petróleo, né? Exportação de petróleo, gás natural e outros recursos minerais, devido que a sua posição geográfica, né? Onde que é uma posição onde muito rica em petróleo, gás natural e recursos minerais, tá? Da Ásia Central e Setentrional. Deixa eu ver se eu acho o mapa ali para vocês verem. Não vai tomar. Deixa eu ver aqui um momento.
Tá, pessoal? Então, aqui nós temos a Ásia Central e Setentrional, fica nessa porção, tá? Então, por isso que ela é rica em petróleo, gás natural e recursos minerais, devido à sua posição geográfica, certo? Aí nós temos a número 2, analise o gráfico, que representa a evolução do PIB da Índia, tá? Com base nessa análise, no que você estudou ao longo do capítulo. Responda as questões propostas. Então, nós temos ali a evolução do PIB da Índia, tá? Lá de 1960 era próximo a zero, o PIB, né? Em milhões, ali era muito baixo, em bilhões. Era pouco mais de 0 bilhões, né? Aí nós temos 1970, que vai evoluindo, daí chega em 1980, 200 bilhões, até 2016, 2 bilhões e 200 milhões ali de dólares, tá? Então, entre quais décadas se deu o menor crescimento do PIB indiano? Observando o gráfico lá da página 389, qual que foi o período onde que menos tivemos o crescimento do PIB indiano? Desculpa, lá em 2016 é 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, tá, gente? Qual que foi o menor crescimento do PIB indiano? Em quais décadas? Se nós observando ali na evolução do PIB. De 60 para 70. Isso, 1960 e 1970, né? É quando a gente tem ali o menor crescimento do PIB indiano, tá? E aí nós temos lá, quais que foram os maiores crescimentos do PIB indiano? Qual década? O que tu disse? O maior crescimento? Quantos que nós tivemos o maior crescimento do PIB indiano? Qual 2000 a 2016. Isso, 2000 a 2016. Daí justificando, por quê? Devido ali às... Porque cresceu de 450 para 2,200. Mas qual que é essa justificativa desse crescimento? Putz. Aqui, ó, tá vendo na página? Ó, o que a Índia ela faz? Ela abre ali a diversificação, né? Em 1990 é o período onde que a Índia começa com uma diversificação da indústria nacional, a redução de tarifas de importação e de barreiras comerciais, tá? Concessão de maior autonomia para a atuação das atividades industriais privadas, atuação de empresas transnacionais, os quais aproveitaram, né, de certa forma, a mão de obra barata e investimento tecnológico no sistema de educação, em tecnologia e no sistema de educação. Então, esses fatores fizeram com que a China, na década de 90, eles trabalharam esses fatores que daí, nos anos de 2000 até 2016, eles conseguiram esse avanço. Então, eles tiveram que investir antes, abrir ali as fronteiras indianas, para depois eles conseguirem chegar no topo, né? No crescimento da evolução ali do PIB de 2000 até 2016. Então, uma década antes, eles fazem os investimentos, para uma década depois eles conseguirem atingir o nível que eles queriam.